Pessoal, chegamos à nossa quarta aula de meteorologia, onde nós vamos falar de 3 temas: visibilidade, hidrometeoro e litometeoro. Léo, você vai me ensinar sobre aqueles detritos que caem do espaço, né, meteoros, e chegam aqui na Terra? Não, não é isso. Meteoro é um fenômeno que acontece na atmosfera. Um hidrometeoro é um fenômeno relacionado à água. E um litometeoro é um fenômeno seco, tá? Mas sem mais delongas, vamos para o índice aí da nossa aula. Inicialmente nós vamos falar um pouquinho sobre visibilidade atmosférica, depois a gente vai falar sobre os hidrometeoros e litometeoros. Eu vou dar umas dicas para responder as questões, como que isso aqui pode cair na sua banca da ANAC, né? Especialmente hidro e litometeoros. Depois, como sempre, resumo e questões. Bom, tema número 1, visibilidade, tá certo? E a primeira coisa que a gente precisa falar de visibilidade é o que é visibilidade. A visibilidade a gente pode dizer que é o grau de transparência da atmosfera, ok? O quão transparente está a atmosfera é o que a gente chama de visibilidade. A atmosfera está muito transparente, então eu tenho uma grande visibilidade. A atmosfera está mais opaca, eu tenho uma baixa visibilidade, tá certo? Todo mundo já pegou aí o seu carro, foi pegar uma estrada, nessa estrada tinha uma espécie de montanha, e nessa montanha tinha uma neblina, né? Que a gente chama, na realidade, de nevoeiro, tá certo? Neblina é o nome popular, o nome técnico é nevoeiro. E aí você não via, né, 200 metros para frente, você já não vê nada, que você está lá no meio da neblina, tá certo? O que é isso? Uma atmosfera com baixa visibilidade. Tudo bem? Tranquilo? Então visibilidade é isso. E como a gente mede? Quantos metros para frente eu estou vendo? Ah, eu estou vendo só 100 metros para frente. É uma boa visibilidade? Não, muito ruim. Estou vendo 500 metros para frente. É uma boa visibilidade? Também é ruim. Nós vamos dizer que uma boa visibilidade ali é a partir de uns 5.000 metros, a partir de 5 quilômetros, né? Eu olho 5 quilômetros sem nenhum problema à minha frente, com uma transparência correta, tá bom? A gente tem alguns tipos de visibilidade. Tem a horizontal e tem a vertical. Mas vamos falar primeiro de horizontal. Então a gente tem 3 tipos. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Predominante, mínima e incrementos. A predominante é a 50% do perímetro, tá? Como que o meteorologista determina essa visibilidade predominante? É muito simples. O meteorologista sobe lá na torre do aeródromo, por exemplo, do aeroporto, e ele tem um mapa de obstáculos notáveis, tá certo? Então vamos supor que tem um prédio vermelho a 2 quilômetros da torre. Então ele olha e vê o prédio vermelho. Opa, pelo menos 2 quilômetros de visibilidade eu tenho. Ele pega o mapa e vê que aqui ele tem um prédio azul a 5 quilômetros. Aí ele olha e ele já não vê muito bem o prédio azul. Então quer dizer, a minha visibilidade está ali perto de 5 quilômetros. Beleza? Eu tenho um raio de 360 graus, né? Se eu tenho 5 km de visibilidade, por exemplo, em mais do que 50% do perímetro, eu vou chamar isso de visibilidade predominante. Pode ser que eu olhe para esse setor e eu não veja o prédio vermelho que está a 2 km. Então, eu tenho uma visibilidade aqui de, vamos pôr, 1,5 km aqui. Mas em todo o resto, né, aqui e aqui, eu tenho uma visibilidade de 5 km. Então, eu tenho uma visibilidade predominante de 5 km e uma visibilidade mínima aqui de 1,5 km. Tudo bem? Então, a visibilidade é o grau de transparência da atmosfera, é medido no olho desse jeito mesmo, sério. Ele tem um mapa de obstáculos e vê, tô vendo aquele prédio, tô vendo aquela antena, sei que aquela antena está a 6 km de litometeoros. Só uma coisa, lito vem de pedra, tá? Lito é pedra, seco, então são meteoros secos, né? São fenômenos que acontecem na atmosfera quando a umidade relativa está menor do que 80%. Se for igual a 80%, já são hidrometeoros que acontecem, não acontece mais litometeoro. Se for menor do que 80%, também já não acontece hidrometeoro, mas o que vai acontecer são os litometeoros. Eles restringem a visibilidade de 0 a 5.000 metros, tá? E são 3 tipos. Névoa seca, que a gente chama de HZ,
e difunde a cor vermelha. Quando o sol bate nela, difunde a cor vermelha, né? Lembra que o nevoeiro é azul cinza, a névoa úmida é azul cinza? Então, a névoa seca é a cor vermelha. Então, às vezes você está olhando e você tem uma visibilidade de 4.000 metros ou 3.000 metros e vê uma névoa, só que o tempo está seco. A visibilidade está menor do que a umidade relativa está menor do que 80%. E você vê que quando bate o sol é uma cor avermelhada, assim, parece que está pegando fogo. Isso é névoa seca, ok? Não é um vermelhão, tá? É um vermelho sutil, beleza? O azul cinza também, um azul cinza sutil. Um outro hidrometeoro é a fumaça, a sigla é FU, e o que difunde... Então, eu vou dar umas dicas para vocês resolverem as questões, tá? Nós já terminamos a matéria dessa aula, é basicamente isso, não tem muito segredo, porque você tem que decorar e eu tô tendo aqui que te dar subsídios, né, elementos, enfim, para que você possa aprender de maneira melhor, mas você tem que decorar tudo aquilo lá, não tem jeito. Uma coisa legal é essa tabelinha aqui, ó. Bom, ela está dividida em 3 colunas, fenômeno, sigla WX e códigos. Então, fenômeno é qual fenômeno? Sigla WX é como isso aqui se apresenta numa carta sigla WX, que é uma carta de tempo significativo, tá? Eu vou mostrar para vocês na última aula, então já é legal que vocês aprendam isso aqui, mas não cai na prova. Então, se você está com dificuldade, esquece isso aqui por enquanto, vamos só observar isso aqui, ó. Névoa úmida BR, nevoeiro FG, chuvisco DZ, chuva RA, granizo GR, pancada shower, névoa seca HZ, poeira DU ou PO, fumaça FU, trovoada, quando tem trovoada, thunderstorm, TS, e vizinhança, aqui na sigla WX não tem, mas é VC. O que é vizinhança? Quando no METAR tem chuva a mais de 8 km, por exemplo, do aeródromo, né? Tem alguma coisa acontecendo a 8 km do aeródromo, ou mais, de 8 até 16. Aí lá no finalzinho o meteorologista põe VC-RA, por exemplo. Quer dizer que tem chuva na vizinhança. No aeródromo não está chovendo. Ou então ele coloca VC-SN ou VC-BR, tem névoa úmida na vizinhança, por exemplo, tá bom? Então é muito interessante, não é comum, né, VC-BR, porque isso seria um redutor e tal, mas a questão é a seguinte, é interessante vocês já saberem isso, tá bom? Gente, tem que decorar isso aqui. Pega aí mais uma coisinha, tal. Isso a gente chama de tempo presente, tá? E vem sempre depois da visibilidade no METAR. E aí você vai ter que observar a coerência entre o tempo presente e a visibilidade, tá? E é isso que eu vou mostrar para vocês, que é isso que a ANAC exige de você. Exige que você entenda realmente o que cada um desses hidrometeoros ou litometeoros são capazes de fazer com a visibilidade e quando eles podem ou não acontecer. Tudo bem? Tranquilo, gente. Quero que vocês decorem isso aqui, quero que vocês analisem isso com muita cautela, saibam, né? Saber em inglês, como eu falei, bruma, fog, drizzling, rain, assim por diante, pode te ajudar. E muito, então é importante que você saiba em inglês como é que isso funciona. Beleza? Tranquilo, eu acho que não tem segredo, dá uma olhadinha. Isso aqui é uma matéria muito importante, então dá uma olhadinha nessa tabela, estuda bastante, tá? E eu já passei ali para vocês tudo o que você tem que saber dos hidro e litometeoros, tá? Tudo, né? As cores, como restringe, como se forma, tudo, bem tranquilo. Agora eu vou te dar as dicas para responder as questões. Se você quiser, pega isso aqui lá no PDF, desse slide, essa tabelinha, e fica olhando enquanto eu resolvo esses exercícios aqui, beleza? Bom, de novo, METAR, SBBR, Brasília, dia 11 às 23, horário UTC, vento de 110 com 5 nós, visibilidade de 8.000, tempo presente HZ e temperatura, tá? Então o que basicamente a gente tem que observar, nós já aprendemos na aula passada, né? Que isso aqui é uma medida de umidade, né? Isso aqui é uma medida de umidade. Então aqui a gente vai ter que observar para ver se tem coerência no tempo presente. É basicamente isso aqui, ó. Basicamente isso. No código inteiro, o que nós vamos ter que prestar atenção é isso. Visibilidade, tempo presente e umidade, que é a temperatura barra temperatura no ponto de orvalho. Gente, e aí? Te pergunto,
Esse primeiro aqui, tá certo? Esse metar? Você diria que tá certo? Você colocaria ele como um metar certo? Talvez você colocaria, eu não. Por quê? Olha só. Ele está me dizendo que tem uma névoa seca, que é a HZ, mas a visibilidade já está de 8.000. Faz sentido um negócio desse? Não, não faz o menor sentido. Porque a névoa seca, ou os litohidrometeoros, restringem a visibilidade de 0 a 5.000. Se está acima de 5.000, não tem névoa seca. A névoa seca restringe a visibilidade de 0 a 5.000. Está lá no slide. Né? Litometeoros restringem a visibilidade de 0 a 5.000. Com a umidade até que tem certa coerência. Né? Tá 24 graus, a temperatura do ponto de orvalho é 18, quer dizer que está bem longe. E quer dizer que a umidade relativa está baixa, né? Tem 6 graus de diferença ali, tá baixa a umidade relativa, né? Então faz sentido ser uma névoa seca. Mas tem alguma coisa errada, o meteorologista errou. Provavelmente, nesse caso, ele colocou a visibilidade errada. Ele geraria um metar de correção aqui, tá? Mas isso vai cair na ANAC assim, assinale o metar correto. Você já sabe que esse é o errado. O primeiro passo é saber quais são os errados, né? Então isso aqui não pode nunca acontecer. Isso aqui está errado. 8.000 com HZ não existe. Poderia ser 4.000 com HZ, poderia ser, enfim, tá? Então isso é importante.